episódios do Onda Verde Talks, que é justamente um podcast que te conecta com as soluções mais inovadoras para o clima. Tô com a Mari, da Nude. Mari, muito bom te ter por aqui. Que honra que você aceitou nosso convite para participar do podcast. Enfim, estamos começando, então ter a Nude como uma das primeiras organizações participantes é realmente enfim, fico muito feliz com essa participação e já é realmente uma parceria de longa data, então significa bastante pra gente. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Estamos numa conversa super informal, né, numa troca para entender um pouco mais de quais são os desafios, né, como é que funciona, como foi idealizado, enfim, pra gente trocar um pouco mais de uma maneira mais intimista sobre, né, o funcionamento da Nude. E aí queria, né, no momento inicial da gente começar, pedir para você se apresentar, pedir para apresentar a Nude também muito rapidinho. Legal. Bom, eu sou a Mari, eu sou diretora de impacto da Nude e a Nude nasce com a intenção de apoiar todos nós na transição para uma economia de baixo carbono. Então, ao oferecer produtos que substituem produtos de origem animal, tanto alimentos quanto bebidas, a gente se propõe a ajudar as pessoas a ter um consumo de menor impacto de uma forma fácil, leve, descomplicada. Perfeito, Mari. Me conta um pouco sobre você também, né? O que te trouxe até a Nude? Bom, eu comecei a trabalhar com clima em 2004 e quando o Alex e a Giovana me chamaram para tomar um café, eles estavam chegando ao Brasil, era janeiro de 2020, e a gente sentou para tomar um café porque eles queriam montar uma empresa, empreender numa empresa sustentável, e eles queriam que a empresa fosse B e eles queriam algo na linha de carbono, de pegada de carbono, assim. Eles moravam na Alemanha, então eles vieram ao Brasil para empreender. A história de início da Nude é muito curiosa, né? O Alex e a Giovana estavam na Alemanha, numa cafeteria, eles pediram um cappuccino e o barista falou, mas cappuccino com leite de vaca, né? Achou estranho e falou, posso te servir com leite de aveia? Se você não gostar, eu troco. E foi o primeiro contato deles com produtos à base de aveia, né? Com leite de aveia. Eles experimentaram, amaram, e quando eles chegaram no supermercado, as prateleiras estavam completamente raspadas. Assim, não encontrava para comprar leite de aveia. E eles já estavam com vontade de empreender e eles falaram, opa, tem algo aí. E a família da Giovana tem moinho de aveia há quase 40 anos. Então eles juntaram a tradição familiar, voltaram ao Brasil para empreender e chegaram no Brasil em janeiro, acho que em fevereiro a gente sentou para tomar um café juntos e eles falaram, não, eu lembro que era um PowerPoint, né? A Nude era literalmente um PowerPoint, eles falaram, essa é a Nude. Ainda eles estavam definindo o nome, né? E eles queriam uma empresa que fosse empresa B, que trabalhasse, né, pelo clima. E aí a gente começou a trabalhar junto. A primeira reunião presencial da Nude foi no dia 13 de março de 2020, 2 dias antes de estourar a pandemia. Então foi super interessante, assim, a gente nasce junto com a pandemia. E no fim, a gente acabou colocando o produto em gôndola pela primeira vez em dezembro de 2020. Por conta da pandemia, a gente teve um tempo de desenvolvimento, principalmente de sustentabilidade, que acabou sendo interessante, né? O motivo não foi bom, que foi uma pandemia, mas por outro lado, eu fiquei ali 10 meses calculando pegada de carbono, entrando na cadeia de fornecimento, montando toda a estrutura de sistema B. Então foi um tempo interessante de trabalho. Então a gente já nasce como uma empresa B pendente, com pegada de carbono na embalagem de todos os produtos. A gente teve esse espaço de trabalho, né? Incrível, eu não sabia que tinha nascido nesse momento tão delicado. Foi. Enfim, tá um pouco nas entrelinhas, mas só pra gente trazer o óbvio sendo verbalizado. Qual é a questão principal que a Nude tem como intenção, como objetivo sanar, ambientalmente falando? Legal. Bom, a Nude tem como grande tema, como grande intenção, o enfrentamento à crise climática. E, obviamente, tem várias formas de você enfrentar a crise climática, desenvolvendo tecnologias, enfim. E a gente optou por fazer isso pela mudança de hábito. O que a gente percebeu
aprofundando pesquisas de consumo, tanto nacionais quanto internacionais. Tem uma grande parcela da população que afirma que quer ser, aspas, mais saudável e mais sustentável. E menos de 1/3 dessas pessoas afirmam que conseguem ser, aspas, mais saudáveis e sustentáveis. Então a gente vê que tem uma intenção da população, e isso acaba sendo mais presente nas gerações mais novas, tá? Mas tem uma intenção da população de ser mais sustentável e não saber muito como e por quê. Então, quando a gente traz produtos vegetais à base de aveia, que substituem produtos de origem animal, a gente, de uma forma muito fácil, ajuda as pessoas a ter um consumo de baixo impacto. Só para te dar uma ordem de grandeza, os leites da Nude, eles têm um impacto climático de menos de 1/10 do impacto do leite de origem animal. Então, simplesmente por você escolher um leite Nude ao invés de um leite de origem de vaca, né, a gente fala de origem animal, você já desceu em 1/10 do seu impacto. Então, a gente tem um foco muito grande em proporcionar produtos gostosos que mobilizem e engajem, inclusive, as pessoas que não são sensíveis ao clima. Porque a gente, né, como especialista, a gente sabe que o grupo de especialistas em clima e de pessoas que estão mobilizadas pelo enfrentamento à crise climática acaba sendo pequeno. Então, a gente tem plena consciência de que as pessoas, né, gostam de produtos sustentáveis, mas não necessariamente vão comprar aquele produto por ser sustentável, especialmente as pessoas que não são engajadas. Então, a ideia é oferecer produtos que sim, são deliciosos, são bacanas, né? E aí a gente tenta furar essa bolha da sustentabilidade, né? Total. Aproveitando esse gancho, Mari, eu queria pedir para você contar um pouco mais do Mostra Sua Pegada. Legal, legal. Bom, a gente tem um trabalho enorme de mapear a cadeia de fornecimento, de entender todas as etapas, para calcular o impacto climático, desde o plantio da aveia até o descarte das embalagens. E a gente põe esse impacto climático nas embalagens, é o que a gente chama de pegada de carbono, né? Que é o número, vamos dizer, do impacto. A gente resume todo esse impacto do ciclo de vida dos produtos num número. O que a gente percebeu é que as pessoas, em geral, primeiro, não sabem o que é pegada de carbono, é um assunto novo. E as que sabem, muitas vezes, têm dificuldade em tangibilizar aquele número. Elas olham, as pessoas que olham a pegada de carbono de um produto da Nude, falam, ah tá, 0,37 quilos de carbono equivalente. Muitas vezes elas têm dificuldade de entender o que é isso, qual a diferença de 0,37 quilos de carbono para 3 quilos de carbono ou para 30. Então, numa conversa ali do time de sustentabilidade com o time de comunicação na Nude, a gente chegou à conclusão que as pessoas só vão entender o que é uma pegada de carbono, assim, interiorizar isso, no momento que o supermercado inteiro, que todas as lojas do shopping tiverem a pegada de carbono desse produto. E a gente falou, bom, então vamos lutar por isso, né? Vamos tentar engajar. A gente fica num hub de empresas de alimentos, né, no Bioma, e a gente começou esse engajamento nos corredores do Bioma, né, conversando com as marcas e falando, você sabe o que é pegada de carbono? Por que você não calcula a pegada de carbono do seu produto e tal? E a gente, enfim, foi uma guerrilha, esse movimento começa em 2022, foi literalmente uma guerrilha, a gente ligava nas consultorias e perguntava, qual é o seu portfólio? Me dá o contato das empresas que têm pegada de carbono, e a gente ia puxando. Hoje a gente está com mais de 30 empresas, a gente tem grandes empresas no movimento, como Natura, Movida, Grupo Soma, SIG, enfim, e até empresas muito pequenas, de 2, 3 pessoas, no intuito realmente de tentar desmistificar, apertar a tecla SAP, e da pessoa falar, tá, então o Nude é zero, cada Nude tem uma pegada de carbono diferente, mas esse Nude é 0,40 quilos de carbono, uma camiseta Hering é 2,1 quilos de carbono, para as pessoas começarem a entender essa história, né? A tangibilizar. Sensacional. Mega ideia, que bom que vocês estão com 30 organizações já no movimento. Enfim, vida longa, que tenham muitíssimas mais em pouquíssimo tempo. Bom, de uma parte um pouco mais técnica, talvez, né, você trouxe que tem essa questão, né, familiar, do moinho, de aveia e tal. Como é que vocês foram para a aveia, especificamente? E qual é esse processo?
né, falou um pouquinho por cima, mas qual é esse processo que ele leva até chegar na caixinha, na prateleira, no mercado? Legal. Bom, a gente foi... Os dois impulsos para a gente ir para a aveia foi realmente a experiência da cafeteria em Berlim, né? Que eles tiveram aquele clique. E também por ter toda essa experiência em aveia da filha da Giovana. A aveia, dentre todos as matérias-primas de leites vegetais, ela é uma dos que tem o menor impacto, porque além de ter um impacto climático muito reduzido, o impacto de pegada hídrica da aveia plantada no Paraná é praticamente zero. A gente irriga a aveia com água da chuva. Diferente de outras castanhas, amêndoas, que às vezes precisam tem um impacto hídrico maior. Então, assim, a gente comenta que a gente faz tudo com a aveia até mudar o mundo, porque assim, a aveia realmente é nossa matéria-prima principal, ela tem um impacto climático e ambiental baixíssimo, e a gente faz tudo com a aveia. E a gente tem uma pegada de inovação muito forte. Para você ter ideia, quando o Alex e a Giovana montaram a empresa, eles contrataram 3 pessoas. Eu de sustentabilidade, o Pedro de café e o Rafa de inovação. Então a gente tem uma pessoa e um time de inovação desde o momento zero dentro da empresa. E isso faz toda a diferença. E eu acho que o Pedro representa essa mudança de hábito que a gente busca. Porque pelas cafeterias, entrando com o nosso produto barista nas cafeterias, as pessoas experimentam a nude. Então é um fator de mudança de hábito, de experimentação que para a gente é extremamente relevante, né? A gente hoje tem um mercado de leites, né? Eu vou pôr aspas porque engloba todos os tipos de leite, onde os leites de origem de planta representam 2% do mercado. E o impacto climático desses leites chega a 1/10 dos leites de origem animal. Então, a gente precisa provocar essa mudança de hábito e ampliar a nossa presença no mercado. E eu não estou falando nude, eu estou falando leites vegetais em geral, para que a gente consiga enfrentar o impacto climático do setor de alimentos, que é gigantesco, né? Exatamente, e provocando realmente o consumidor a provar pela primeira vez e realmente já se apaixonar. E aí, indo para o processo, né, eu acabei falando de inovação. O processo é muito simples. Nossos fornecedores plantam a aveia, vem para o moinho, essa aveia é descascada, né? Ela é triturada, ela vira uma farinha de aveia. Nisso ela vira, né, com o processo de enzimação, ela vira uma base de aveia, que é a base dos nossos produtos. Tá. Então, por exemplo, o nosso produto original é água, base de aveia, né? Água, aveia e sal. Então a gente tem uma preocupação também com a saudabilidade muito grande. Nosso produto de cacau é água, aveia, sal e cacau. Agora a gente está adicionando cálcio de algas, né? Para ampliar, né, o volume de cálcio dos produtos. Mas assim, são produtos muito limpos, né? Animal. É isso. E como vocês trabalham o eixo de justiça climática? Tá? De justiça climática? Justiça climática. Esse é um grande desafio, porque eu acredito que o termo justiça climática ele ainda está em construção. A gente fala de justiça climática, mas na prática, inclusive os especialistas têm dificuldade em falar, tá, como é que a gente realmente avança essa agenda, né? A gente fortaleceu nossa agenda social a partir do ano passado, mas a gente acabou indo muito para a linha de trazer jovens para o mercado, em situação de vulnerabilidade, para o mercado de trabalho, né? Eu acho que no momento que a gente, numa perspectiva mais longa, no momento que a gente consegue reduzir as emissões, reduzir o impacto das mudanças climáticas, a gente impacta positivamente as comunidades vulneráveis, mas eu acho que isso está muito a médio e longo prazo. Eu, particularmente, tenho dificuldade, é uma questão que a gente discute lá dentro, eu tenho dificuldade em entender como a gente realmente endereça essa agenda. Então, hoje, né, como startup que somos, a gente tem um braço social que, dentre todas as desigualdades do país, a gente escolheu a cena do café. Então, a gente tem uma turma por ano do Fazedores de Café, que é uma iniciativa do Sofá Café que tira jovens egressos de sistema prisional em situação de vulnerabilidade, dá um curso profissionalizante e insere eles no mercado de trabalho de cafeterias. Então, assim, a gente está atuando muito na cena do café com jovens.
mas eu não consigo afirmar de forma enfática que a gente está endereçando justiça climática. Eu acho que a gente ainda está tateando e tentando entender que a agenda é essa, assim, sendo muito, muito transparente. Isso é super importante, né? Tem muitos desafios para a gente abraçar realmente nesse grande ecossistema. Justiça climática é um dos muito importantes, mas realmente, né, tem muita coisa para abraçar. E que legal que vocês estão fazendo junto com o Sofá Café. E a gente está ampliando esse ano, não posso dar spoiler ainda, mas a gente está ampliando para outros projetos sociais. A gente também apoia o Amor Expresso, que é focado em mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente está ampliando isso. Mas a questão de justiça climática, ela tem uma interface muito forte com o poder público. De tirar as pessoas dos locais onde elas estão, locais de risco. Então, acho que eu digo que eu adoraria entender mais dessa agenda. Acho que a gente pode explorar juntos para ver como atuar de forma eficaz, assim. Perfeito. Vamos falar sobre isso depois. Vamos. E o que você acha que a gente, como sociedade, precisa mudar para acelerar essa agenda, essa agenda de transição verde como união, assim, como algo sendo construído colaborativamente? Então, perfeito. Eu vou trazer para o âmbito de leites vegetais, que acho que é mais a nossa área de atuação, mas ele funciona para qualquer setor. A gente percebe uma falta de incentivo governamental para a economia verde, né, de forma geral. Então, a gente acabou de passar por uma reforma tributária, onde a gente perde a oportunidade de realmente endereçar e potencializar negócios de impacto, assim, de forma genuína e plena. O que a gente, como Nude, vem fazendo? A gente criou, junto com nossos, aspas, concorrentes comerciais, mas que estão na mesma luta que nós. Então, a gente criou o Base Planta, que é uma instituição fundada pela Nude, a Tal da Castanha, Vida Veg e Nótico, para pleitear os mesmos incentivos fiscais, tributários, do que o leite de origem animal. Porque o leite de origem animal, ele é parte da cesta básica. Então, não é à toa que os leites vegetais estão quase o dobro do preço dos leites de origem animal nas gôndolas. Não é porque a gente está ganhando muito dinheiro, é porque a gente paga um volume gigantesco de impostos. Assim. Então, acho que tem um movimento nosso que a gente está oficialmente ao lado desses parceiros para pleitear e tentar uma equalização tributária em alguns países, como França, em inúmeros países. A tributação é a mesma para leites de origem animal ou vegetal. Então, é isso que a gente está tentando dialogar com o poder público. Agora, eu também não gosto do lugar de fala de que o poder público resolve tudo. Então, é muito fácil a gente falar, estou aqui sentada esperando uma legislação ou um regime tributário que incentive leites de origem vegetal, né? Então, eu acho que sim, tem que ter um movimento ali das empresas que não vão pelo amor, que vão pela dor. Mas eu também vejo um potencial muito grande no consumidor, porque no fim é a sociedade que elege quem está no poder legislativo, né, ou executivo, e é a sociedade que busca. Então hoje, quando a gente vê uma categoria de lácteos, de leites, que 2% é leite de origem vegetal, a gente também tem muita dificuldade de dialogar com o poder público, porque frente aos laticínios, que tem 98% do mercado, a gente tem muita dificuldade de pleitear algo. Então, eu acho que é aquela coisa do ovo e da galinha. A gente precisa ter mais força como indústria para poder, inclusive, pleitear iniciativas governamentais que vão baixar o preço, vão dar escala e baixar o preço do nosso produto e vão fazer com que a gente ganhe ainda mais mercado. Então, eu diria que sim, é interessante e é importante ter incentivo fiscal, tributário, né, iniciativas do governo, mas também o apoio dos consumidores e das pessoas que precisam ali começar a consumir mais para que a gente ganhe escala e baixe o preço, sabe? E como você imagina a Nude no futuro próximo? Eu imagino a gente como setor tendo 50% de mercado, porque a gente fez uma continha ali de padaria, a gente viu que se a gente tiver 48% do mercado, a gente já baixa as emissões do setor, né, da categoria em 43%, Uau. Que é o que a gente, né, busca ali, que é a meta. Então, a gente está vindo esse ano com inúmeras inovações, inclusive uma inovação vem
do olhar para o nosso processo produtivo. Então, no momento que a gente tem a pegada de carbono de todas as atividades, todas as etapas, a gente percebe que no momento da filtragem, que a base de aveia é filtrada, é transformada em leite, essa massa que é descartada emite um volume grande de emissões por ser direcionada ao MTE, e daí buscando reduzir a pegada de carbono da nossa cadeia, a gente olha para essa massa e, né, e a gente vê que é pura proteína e fibra. Então a gente reaproveita isso numa iniciativa de circularidade e transforma num cereal proteico. Então eu vejo a Nude daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, com inovações disruptivas como é essa do cereal, e realmente ganhando mercado, porque acho que ganhando mercado a gente consegue baixar o preço dos produtos na gôndola e a gente consegue dialogar com o poder público com mais força. E aí não só Nude, né? Toda a categoria de plant-based. Eu fico bem, enfim, apaixonada pelos processos que vocês estabelecem, de olhar para cada detalhe da cadeia exatamente, entender como é que você consegue aproveitar, enfim, transformar esse excedente num cereal, enfim. Sou apaixonada pela Nude. Que bom que vocês, né, começaram, que tem essa resiliência, que dedicaram todo esse tempo para pensar em sustentabilidade e inovação juntos. Enfim, é o mote da Climate e a gente também acredita muitíssimo nisso, então vocês estão aqui como né, parte dessa nossa bandeira juntos. Que legal. Construindo tudo isso juntos. E aí a gente já parte para o momento final mesmo do nosso papo, que eu queria, né, saber se você tem alguma fala de encerramento, talvez focada realmente nos clientes e fazer esse apelo, não, essa chamada de como é que, enfim, você pode saber mais sobre a Nude. Bom, primeiro eu queria agradecer esse espaço para a gente contar um pouquinho da nossa história, dizer que a gente está aí levando a palavra da aveia, tentando apertar a tecla SAP desse assunto complexo que é mudanças climáticas, e a gente vê um papel de vocês extremamente relevante em orquestrar esse ecossistema, porque eu vejo muitas empresas fazendo muitas coisas interessantes e às vezes falta uma conexão, e a gente vê fundos de impacto buscando empreendedores e iniciativas de impacto. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa de muita conexão, de muita troca, de muita força, e vocês são essenciais nesse ecossistema. Então, eu fico super à disposição para a gente estar junto, para a gente trocar, e para a gente fortalecer isso e tentar sair dessa bolha, né? Tentar traduzir esse assunto complexo para quem não é engajado e sensível, de forma que a gente consiga mobilizar mais pessoas, né? Obrigada. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço por esse momento juntos, por essa troca. Espero, né, que o Onda Verde Talks tenha essa vida longa, mesmo que você volte aqui, me traga atualizações e me conte do momento atual, das metas batidas. Quero muito, enfim, viver esse próximo momento com você. E eu ia fazer um encerramento falando sobre climate, mas você já fez todo esse momento de contar com muito mais propriedade, inclusive, que eu. Então, fico feliz de encerrar nossa fala e convidando vocês todos a seguir acompanhando o Onda Verde Talks.